tem também novidades sobre o Vasco da Gama e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre reforços do Vasco da Gama. Separei os atletas mais caros, comprados na gestão Pedrinho, para que a gente possa avaliar o desempenho de cada um deles. Dá para dizer que o mais caro é aquele que até agora tem entregado mais. Nuno Moreira, atacante português recentemente adquirido, virou titular absoluto e um dos xodós da torcida, aquisição de 20 milhões de reais. Benjamin Garré, um meio atacante, estilo parecido ao do Watson, ainda não conseguiu vingar. Foi comprado por 14 milhões e 900 mil. Na sequência, Maxime Domingues, talvez a grande decepção entre os reforços mais caros, 9 milhões e 300 mil reais. Lloyd Augusto tem sofrido com problemas de calor e também de adaptação ao futebol brasileiro, operação de 9 milhões de reais. Já o Jean Davi, que é atacante de velocidade pelo lado do campo, custou 8 milhões e meio de reais. Se você somar essas 5 aquisições, dá para contar que o Vasco desembolsou cerca de 61 milhões de reais. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, uma lembrança, vocês certamente se recordam de Maxi Lopes, né? Atacante argentino que vestiu e bem a camisa do Vasco, pois bem, ele acaba de comprar um time da terceira divisão da Suíça, chamado Paradis. Vinícius Pinto Nicola, sobre o Vasco tem novidades, a SAF estagnou. Cara, a chance da venda da SAF hoje, ela é muito... Não é a chance da venda da SAF pequena, não. Hoje não há nada próximo de garantir a venda da SAF. Não tem nenhuma negociação em andamento próxima de ser concluída, tá? Isso eu ouvi coisa de um mês atrás, isso foi validado anteontem. Eu perguntei aí, segue na mesma? Vocês não têm proposta? Não, não temos proposta. A gente tem conversa com 10 players diferentes, mas conversa é muito diferente de uma negociação. Conversa tem um investidor árabe que quer entender as condições. Aí o Vasco vai e apresenta todas as diligências. Ó, essa é a realidade, essas são as dívidas, essa situação com a 777. Ah, tá bom, então eu vou estudar aqui e procuro vocês. E depois desse movimento nunca houve uma proposta oficial de qualquer um desses 10 players que conversaram com o Vasco, tá? Foram 10 diferentes. Alguns, inclusive já se retiraram. Boa noite, Nicola. Por que a FIFA não proíbe as bets de fazerem apostas com cartões? Assim terminariam as manipulações. Melhor canal do Brasil. Obrigado, Beltão, pelas palavras. Cara, se você suspender os cartões, você pode ter certeza que os caras vão encontrar outro meio ou método para tentar ferir o esquema todo, né? Eles vão criar, porque infelizmente quem trabalha para o mal está sempre pensando em como fazer o mal. Mas eu acredito que da forma como foi montada a atual estrutura do futebol brasileiro, acho que a gente está mais ou menos prevenido. E aí eu vou usar o exemplo do Enio, o atacante do Juventude que passou a ser observado e está sob suspeita, essa é a grande verdade. O atacante do Juventude, ele levou um cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Juventude por 2-0 contra o Vitória. E existiu essa suspeita em cima dele, porque constataram um volume muito grande de apostas nesse cartão. As pessoas estavam apostando mais dinheiro, muito mais dinheiro, no cartão dele do que no resultado do jogo, o que é absolutamente incomum. Então, as estatísticas, todo o histórico de apostas joga a favor da descoberta de movimentos atípicos, né? Então, é muito burro, é muito imbecil, é muito idiota o jogador de futebol no Brasil que ainda se sujeita a isso. Não sei se o Enio teve alguma coisa a ver nessa história, não estou acusando, mas todos os outros casos que já renderam punições de 365 dias, de banimento do futebol, de multa, já mostraram que não pode ser feito isso, que isso é contra a regra do jogo, que isso fere o futebol, fere os próprios atletas, companheiros de time deles, enfim, eu sou radicalmente contrário. Eu acho que o jogador que faz isso é muito burro. E vou dizer uma coisa para você, torcedor, que pode irritar você, que provavelmente acordou igual a mim, irritado com a atuação do time. Mas eu concordo com tudo que o Fábio Carille trouxe na entrevista coletiva. Ele criticou a postura do time, disse que o time foi muito mal no primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo, viu uma transição muito lenta da defesa para o ataque,
muitas trocas de passes laterais, não dando a profundidade, não chamando os meias para o jogo, os atacantes não conseguiram fazer um embate 1 contra 1. Então, assim, ele viu o jogo que nós vimos. Agora, algumas tomadas de decisões também estão terríveis dentro de campo. Se eu perguntar aqui para você, torcedor, você quer que Fábio Carille vá embora? Talvez 80% das pessoas digam sim. Pode até escrever aqui no comentário. Mas assim, torcedor, ele está enxergando o mesmo jogo que nós. Só que ele tem o poder nas mãos, né? De mudar, de escolher as peças e tal. Mas ele, ontem, você, torcedor, fosse o Carille, escalaria outro zagueiro que não fosse a dupla que entrou em campo ontem? E que mais uma vez falhou? Em erros individuais e coletivos. O erro coletivo, ele pode acontecer por falhas individuais que comprometem um coletivo ou por um mau treinamento. O Carille é conhecido pelo sistema defensivo, pela qualidade. No Vasco não tem acontecido. Falha do Carille. É a defesa mais vazada já na 4ª rodada do Vasco, que nos últimos anos tem sido isso, né? Esse carimbo terrível. Mas quando a bola vem lançada, o João Vitor vai cabecear assim, para tirar a bola, como? É botar para lateral. Tomada de decisão errada. E era o João Vitor que tinha que estar nessa bola. E era o João Vitor que tinha que jogar ontem, não era o Luiz Gustavo. Muito garoto. Maurício Lemos fraturou a costela. Aí, o João Vitor erra. Repara no lance, o posicionamento do Lucas Freitas. Ele está à frente do Pedro Raul. Pedro Raul ultrapassa o Lucas Freitas, que se perde. Ele está correndo na direção da jogada, ele está olhando para lá, mas ele tem que saber o posicionamento do atleta que ele tem que marcar. Porque ele não está correndo para nada. Os dois falharam. Um, feio, que foi o João Vitor, e o outro, num posicionamento, quando ele viu, o Pedro Raul já estava saindo para comemorar. No segundo tempo, o segundo gol. Reparem isso também. Quando o cruzamento sai da direita, quando a bola chega no jogador do Ceará que cruza, o Piton está marcando quem dentro da grande área. A bola estava no setor dele, na lateral esquerda, meia direita do Ceará. O Piton estava perdido, como sempre, permitindo um cruzamento. O que aconteceu? Bola invertida, saiu da direita para a esquerda, o Paulo Henrique correndo que nem um desesperado para tentar chegar, não chegou, o Guilherme ajeitou de cabeça e a nossa dupla de zaga de novo. Mal posicionado, Pedro Raul só, escorou. Pô, mas o Vasco criou, teve chance. Cara, a derrota foi do tamanho da partida. O Vasco não merecia nenhum empate, não foi capaz de criar situações para o empate. Mais uma vez, o Payet não foi bem. Deu um chute e mais nada. Está na reta final, cumprindo aviso prévio, né? Vai sentir muita falta do Coutinho ontem, sem dúvida nenhuma. Coutinho faz muita falta. Mais uma vez, o Alex Teixeira não entrou bem no jogo. Rayan entrou bem. Gostei do Rayan no segundo tempo. Gostei da entrada do Jair também. Para mim, quem foi bem no jogo? Paulo Henrique, com a vitalidade sempre. O Jair tentou cadenciar o jogo, tentou administrar o meio-campo, na vaga de um Paulinho que novamente foi muito mal. Quem foi bem? Rayan entrou bem. Verratti, como sempre, goleador, artilheiro do campeonato. E esses caras a gente não tem o que falar. Mal, todos os outros. Mas alguns piores. A dupla de zaga, o Piton que não acertou um cruzamento, o Garré que não consegue se encontrar do lado direito, e sem o Tietê principalmente, ele sentiu. O Nuno sentiu a ausência do Coutinho, também não foi bem. O Gumora, atuação razoável. Paulinho mal. Então assim, Alex Teixeira mal, Jean Davi, não vou nem comentar. Prefiro nem comentar. Vou dar 100 notas, como eram as notas antigamente do jornal, que eu dei algumas, né? Na época do Jornal dos Esportes. Cara, mas sinceramente, torcedor, eu concordo com tudo que o Fábio Carille falou. A postura do time foi ridícula em campo. A postura foi horrorosa. Não foi uma postura de quem respeita a história do Vasco.
E não pode. Tem que tomar uma sacudida esse time. Ah, mas contra o Flamengo... É o Flamengo, que hoje tem mais time que o nosso. Basta olhar os últimos anos. Se a gente entrar com a postura que foi ontem, no próximo sábado no Maracanã, meu irmão, sei nem se vai dar para anotar a placa. Agora, se entrar com postura, é clássico. Porra, eu vou jogar. Meu irmão, agora vai ter jogo aqui. Entendendo as limitações, é outra história. Você representa o torcedor. Algumas perguntas para fechar. Para fechar, por que o Capasso não é relacionado? Por que o Esforça fica fora do banco para o Souza ir para o banco? Não estou dizendo que esses caras melhorariam, o Vasco, porra, é o que ele precisa, mas será que o Capasso não tem vaga no lugar do João Vitor, não? Tá lá, cara, tá sob contrato. O que não dá é para alguns jogadores terem sequência sem entregar tecnicamente nada. E outros que nem testados são, os caras ficam de fora. Não dá para entender. Basicamente aí o que falou o Fábio Azevedo no final do vídeo é o que eu venho falando durante as lives. O Vasco tem o Capasso à disposição, mas insiste ali na tentativa aí frustrada de toda vez colocar essa dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Quando não é o Lucas Freitas, é com o Oliveira. Então, cara, já se mostraram que não dá. Eu tenho falado também que o João Vitor, eu vejo uma subida de qualidade nele quando ele está com o Maurício Lemos pela zaga. Foram poucos jogos com o zagueiro, mas você vê que o nível dele fica diferente. Se você reparar bem, né? Sem a raiva de todos os lances que ele tem dado, o vacilo, quando não está com o zagueiro. Se você reparar, quando ele está com o Maurício Lemos, de dupla de zaga, a qualidade dele fica um pouco melhor. Mas quando é com Lucas Freitas ou Oliveira, a sua qualidade cai. E em questão disso, a zaga fica horrível. Porque dá chance sempre a esses jogadores e o Fábio Carille não dá uma oportunidade ao Capasso. Né? Eu venho falando, o Capasso foi muito bem no Olímpia antes de retornar ao Vasco, mas não tem chance, né? O treinador não dá oportunidade. Aí eu até cheguei a citar que o Capasso teve a oportunidade de sair fora para receber o mesmo que ele recebe no Vasco agora, e ele recusou por conta até de talvez um entendimento que o Carille balança no cargo, pode cair a qualquer momento, e com a chegada de um novo treinador pode talvez dar oportunidade ao Capasso. Então por isso que ele não quis sair do Vasco. Quero sua opinião nos comentários, o que você achou. E também aí do Paulinho, né, cara, que é outro aí que tá com uma qualidade muito abaixo, tá errando muito durante as partidas e não tá entregando nada. Forte abraço, até mais tarde. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like aí.